E aí, meu povo, sejam bem-vindos aqui ao canal Lenda da Solução no YouTube. Estou aqui com a revisão de Física da turma D matutino, aqui do Colégio Nova Geração. Então nós vamos resolver aqui essas questões a respeito de trabalho de uma força constante, potência de uma força e também energia cinética. Na primeira questão nós temos aqui o seguinte: um carregador transporta horizontalmente um carrinho aplicando uma força F de 700 newtons de intensidade através de uma corda. Aqui eu tenho o carrinho, certo? Esse carregador ele está transportando esse carrinho através dessa corda bem aqui, essa reta. Muito bem. Ele está utilizando uma força que corresponde a 700 newtons através desta corda. Aí a pergunta é a seguinte: qual o trabalho de F no percurso retilíneo de 7,2 metros, sabendo que a inclinação da corda é de 60 graus em relação à horizontal? Então nós temos aqui a horizontal. Esse carrinho ele será deslocado aqui no sentido horizontal e para a direita, neste caso. O ângulo formado entre esse eixo aqui horizontal e esta inclinação que representa a corda corresponde a 60 graus. Então, para encontrar esse trabalho, basta fazer o produto entre a força, o deslocamento e o cosseno desse ângulo, que é essa abertura entre a corda e esse plano horizontal. Esse ângulo corresponde a 60 graus. Nós já temos aqui todas as informações, lembrando que a força, a unidade de força, está aqui em newtons, não é preciso fazer nenhuma conversão. E a unidade aqui para o vetor deslocamento está em metros. Também não é preciso fazer nenhuma conversão. Ambos estão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Então o que nós vamos fazer? Vamos aplicar através desta função. O trabalho é o produto entre a força, o deslocamento e o cosseno do ângulo formado entre os vetores força e deslocamento. Então, fazendo aqui as substituições necessárias, nós temos o seguinte: o trabalho é igual, a força corresponde a 700 newtons, o deslocamento 7,2 metros e o cosseno de 60 graus, 1 meio, ou metade, né? Nesse caso aí 0,5, quem quiser aplicar com números decimais, certo? Como foi que nós encontramos aquele cosseno de 60 graus? Bem simples, através desta tabela bem aqui, pessoal, dos ângulos notáveis, as relações, no caso aqui seno e cosseno, as relações do seno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. De forma análoga, nós temos aqui o cosseno de 30 graus, o cosseno de 45 graus e o cosseno de 60 graus. Olha como é bem simples. Em relação ao seno, vamos considerar aqui os numeradores em ordem crescente. 1, 2, 3. Em relação ao cosseno, os numeradores em ordem decrescente. De 3, 2, 1. Todos têm denominador 2 e o numerador representado aqui pela raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, por isso que eu não coloquei a raiz quadrada aqui em 1. Com isso, o seno de 30 graus corresponde a 1 meio. O seno de 45 graus corresponde à raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Em relação ao cosseno, que nós vamos aplicar aqui nessa função do trabalho, nós temos o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus, 1 sobre 2, ou seja, metade. É o que nós queremos bem aqui, ó. A inclinação entre a corda e esse plano horizontal, nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Então, nós fizemos aqui as substituições necessárias e agora basta fazer os cálculos. 700 multiplicado por 7,2 dá 5.040. 5.040 multiplicado por 1 é o próprio 5.040. Aqui nós temos os denominadores 1, 1 e 2. 1 multiplicado por 1 dá 1 e 1 multiplicado por 2 dá 2. Fazendo a divisão entre 5.040 e o número 2,
Encontramos 2.520. Neste caso aqui o trabalho desta força, que está sendo aplicada através desta corda, pelo carregador, corresponde a 2.520 joules. Primeira questão resolvida. Vamos observar aqui a resolução da segunda questão. Que força mínima é necessário aplicar a um corpo que se desloca 12,5 metros para que seja realizado um trabalho de 437,5 joules? Então vamos lá, vamos analisar aqui essa questão primeiro. Força mínima, pessoal. Para que seja uma força mínima, a direção e o sentido entre os dois vetores tem que ser o mesmo, certo? Mesmo sentido e mesma direção. Aqui no caso, o vetor força e o vetor deslocamento. O que isso significa? Que o ângulo formado entre eles corresponde a 0 grau, certo? Então vamos lá, de novo, vamos utilizar a função do trabalho, que é o produto entre a força, o deslocamento e o cosseno do ângulo em questão. Neste caso aqui, o cosseno de 0 grau. Então nós temos aqui a informação do trabalho, 437,5 joules. Observe bem onde vocês irão substituir cada informação. Trabalho, 437,5. Já está aqui na unidade de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. O trabalho é medido em joules. A força é o que nós queremos. Continua F, bem aqui. Multiplicado pelo deslocamento, 12,5 metros. Também já está de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. E o cosseno de 0 grau é igual a 1. Certo? Não esqueçam disso. Cosseno de 0 é igual a 1. Então ficamos aqui com o seguinte. 437,5 igual F multiplicado por 12,5 dá 12,5F. 12,5F multiplicado por 1 é o próprio 12,5F. Aqui nós temos uma equação simples, de primeiro grau. Vamos isolar essa variável F, que representa a força. Então ficamos com o seguinte, 437,5. Como existia uma multiplicação entre o número 12,5 e a variável F, ao mudar de membro, a operação é invertida. O inverso dessa multiplicação se tornou aqui uma divisão. Dividindo 437,5 por 12,5, encontraremos 35. Observe bem aqui como eu fiz essa divisão, pessoal. É bem simples. Vamos transformar esses dois números decimais em números naturais. O numerador possui o quê? Uma casa decimal. Observe que só existe um algarismo à direita da vírgula. O denominador também só uma casa decimal. Só um algarismo à direita da vírgula. Então basta multiplicar por 10 o numerador e também por 10 o denominador. Lembrando que fazendo esse procedimento, a operação não sofrerá nenhuma mudança. O resultado será o mesmo. Então, ao multiplicar por 10, 437,5, obteremos aqui 4.375. E ao multiplicar por 10, 12,5, obteremos 125. E fazendo esta divisão, vamos pegar aqui, ó, 437 dividido por 125 dá 3. 3 vezes 125 dá 375. Subtraindo 437 por 375, obteremos 62. Baixou aqui o algarismo 5. 625 dividido por 125 dá 5. 5 vezes 125, 625. E fazendo aqui a subtração, o resultado ali, o resto no caso, será 0. E a força correspondente, 35 newtons. Certo? Então, em duas questões da revisão de física da turma D, matutino, aí do Colégio Nova Geração. Primeira questão a respeito de trabalho de uma força constante. E a segunda também, pessoal. Trabalho de uma força constante. Certo? Observe meu quadro aí, dê um pause no vídeo. E vamos continuar com as questões seguintes.
Então, pessoal, vamos agora continuar aqui as questões. A terceira questão. Calcule a potência média de uma força que produz um trabalho de 390 joules em 13 segundos. Então, aqui nós temos duas funções para calcular a potência. Neste caso, nós vamos utilizar esta função bem aqui, que é a razão entre o trabalho e o intervalo de tempo. Certo? A potência será a razão entre o trabalho e o intervalo de tempo. Observando o enunciado da questão 3, nós temos o trabalho que corresponde a 390 joules e o intervalo de tempo que corresponde a 13 segundos. Então, as unidades já estão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Trabalho é joules, intervalo de tempo, segundos. Fazendo a divisão entre 390 e o número 13, obteremos 30. E a unidade aqui para a potência, watts. Então, nesta questão 3, a potência média será de 30 watts. Bem simples, a questão número 3, certo? Agora vamos para a questão número 4, que também vamos utilizar a potência, mas uma outra função. Vamos observar o enunciado primeiramente aqui. Um automóvel apresenta velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela não muda no decorrer da trajetória, certo? É sempre a mesma, não aumenta e nem diminui. Essa velocidade constante corresponde a 90 km por hora. Observe que desta vez a velocidade, a unidade aqui para a velocidade está em quilômetros por hora. Nós devemos converter para metros por segundo. A força resistente total que age no automóvel é de 750 newtons. Determine a potência dessa força. Então, primeiramente, nós vamos converter 90 km por hora para metros por segundo. É bem simples. Para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir o número 90 por 3,6. Já fiz aqui a divisão de 90 por 3,6. Primeiramente, eu transformei esse número decimal em um número natural. Então, multiplicando por 10. Por que por 10? Só existe aqui uma casa decimal após a vírgula, à direita da vírgula. Então, multipliquei por 10 o dividendo e também multipliquei por 10 o divisor. Dessa forma, não alterei o resultado. Então, ficamos aqui, ó, 90 multiplicado por 10 dá 900. E 3,6 multiplicado por 10 dá 36. 90 dividido por 36 dá 2. 2 vezes 36 dá 72. 90 menos 72, 18. Baixou o próximo algarismo, que é 0. 180. 180 dividido por 36 dá 5. 5 vezes 36 dá 180 e 180 menos 180, 0. Divisão exata aqui, o resto é 0. Então, com isso, 90 km por hora corresponde a 25 metros por segundo. Agora sim, nós temos a velocidade de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Está aqui em metros por segundo. Aí sim, pessoal, dessa vez vamos utilizar uma outra função para calcular a potência. Neste caso aqui, a potência será o produto entre a força e a velocidade. Lembrando que a força corresponde a 750 newtons e a velocidade corresponde a 25 metros por segundo. Fazendo aqui o produto de 750 por 25, obteremos 18.750 watts. Eu fiz a divisão aqui ao lado para vocês. Ó, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Somando aqui as duas últimas parcelas, 0, 5, 7, 3 mais 5, 8, e aqui 1. 18.750. Lembrando que 1 joule por segundo corresponde a 1 watt. Com isso, o nosso resultado aqui para a quarta questão, a potência, aí neste caso, dessa força do automóvel, representa quanto aqui o resultado? 18.750
750 watts. Finalmente aqui a quinta questão, pessoal. Um corpo de massa M de 2 kg apresenta velocidade inicial V1 igual a 10 metros por segundo. Sob a ação de uma única força F, sua velocidade passa a ser V2 igual a 30 metros por segundo. Determine o trabalho realizado por essa força durante a sua aplicação. Então, neste caso aqui, primeiro nós vamos anotar os dados. No caso, a massa desse corpo, 2 kg, está aqui. A velocidade inicial, que é V1, 10 metros por segundo. E após a aplicação de uma determinada força, essa velocidade passou a ser de 30 metros por segundo. No caso ali, V2. Todas as informações estão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. A massa aqui em quilograma, a velocidade 1 metros por segundo e a velocidade 2 também metros por segundo. Então, neste caso, primeiro nós vamos calcular a energia cinética quando a velocidade era de 10 metros por segundo. Depois nós vamos calcular a energia cinética quando a velocidade passou a ser de 30 metros por segundo. E no final nós vamos fazer o quê? A diferença entre a energia cinética 2 e a energia cinética 1. Desta forma, obteremos o valor do trabalho, é o que nós queremos. Determine o trabalho realizado por essa força durante a sua aplicação. Então vamos começar pela energia cinética, quando a velocidade for de 10 metros por segundo. Então nós temos aqui, ó, massa, o produto entre a massa e a velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2. A massa do corpo é 2 kg, a velocidade inicial é de 10 metros por segundo, então 10 elevado ao quadrado, tudo isso vai ser dividido por 2. Aqui eu posso simplificar, pessoal, tem multiplicação e divisão. 2 o numerador, 2 o denominador, simplifiquei, fiquei com 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100. Então a energia cinética 1 corresponde a 100 joules. Já a energia cinética 2, nós temos aqui, ó, massa do corpo, o produto entre a massa do corpo, a velocidade 2 ao quadrado, dividido por 2. A massa não mudou, continua 2 kg, multiplicado a velocidade 2, 30 metros por segundo, então 30 ao quadrado. Tudo isso vai ser dividido por 2. Simplificando aqui mais uma vez, 2 numerador, 2 denominador. Lembrando que nós podemos simplificar porque existe multiplicação e divisão. São as operações inversas. Se o numerador tivesse ali adição e subtração, não poderíamos simplificar esse 2 aqui do numerador com 2 do denominador, somente em operações inversas. Multiplicação e divisão são duas operações inversas em relação à outra. O inverso da multiplicação é a divisão, o inverso da divisão é a multiplicação. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. Então a energia cinética 2 corresponde a 900 joules. Com isso, o nosso trabalho vai ser essa diferença entre a energia cinética 2 e a energia cinética 1. 900 menos 100 resulta em 800. Com isso, o nosso trabalho corresponde a 800 joules. Pronto, pessoal. 5 questões aí da revisão de Física para a turma B, matutino, ali do Colégio Nova Geração. Agora observe aí o quadro, coloque pause e anote aí essas informações. Muito bem, não esqueça também de deixar o seu like aí no vídeo, se você gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o seu dislike. E quem não for inscrito, aproveite e faça aí sua inscrição no canal. Canal Lenda da Solução aí no YouTube. Então, muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.